Olá, queridos companheiros que estão adentrando agora no canal do YouTube da Apoio, o canal do conhecimento, aquele momento em que vamos aprender um pouquinho mais juntos. Você aí no conforto do seu lar ou onde você estiver, e nós compartilhando com vocês conhecimentos que duas especialistas vão trazer para nós através desse bate-papo. Por isso, é com grande alegria, uma honra mesmo estar recebendo todos vocês agora nesse canal que nos ensina que tudo o que é necessário para vivermos aqui e agora uma vida planejada, perfeita em todos os sentidos. Eu sou a Beth, psicóloga, gerontóloga da empresa Apoio, e tenho certeza que vocês têm acompanhado o nosso trabalho. Mas se quiserem rever algum dos encontros temáticos ou podcasts, entre no nosso site apoiosaudebeemestar.com.br ou na página do YouTube. Dando continuidade ao programa Mais Saúde, hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e que deve ser abordado de forma clara e simples: sexualidade e suas faces. Para isso, trouxemos duas especialistas no assunto. E eu vou passar a palavra para as duas, para elas mesmas se apresentarem. Você começa, Juliana? Claro, Beth. Boa tarde para você, boa tarde para todo o pessoal que está acompanhando a página, está assistindo o nosso vídeo. Pena que não estamos juntos pessoalmente, né? Mas a gente faz o que pode e uma coisa que a gente aprendeu nesse período aí de pandemia é se virar no online. Então, estou muito feliz de estar aqui, mesmo dessa forma, né? Eu sou a Juliana Iocomiso, eu sou psicóloga também como você, somos colegas, sou neuropsicóloga também, essa é a minha especialização, e eu trabalho como pesquisadora, colaboradora e também faço assistências lá no Proter, que é o Programa Terceira Idade, que é um grupo de pesquisa que estuda envelhecimento lá no Instituto de Psiquiatria do HC. E você, Pá? Oi, tudo bom, Beth? Tudo Primeiro, eu bem? quero agradecer a oportunidade, você, apoio, todos os ouvintes aí de vocês, para a gente poder conversar de um tema tão importante, né? Oi, Juliana também. Eu sou Patrícia Buchaim, eu sou terapeuta ocupacional. Eu também sou colaboradora do Proter, né, o projeto Terceira Idade, onde a gente estuda diversas questões relacionadas ao envelhecimento. E eu e a Juliana somos companheiras aí de algumas diversas frentes de trabalho relacionadas ao envelhecimento. Bacana isso. Olha, muito obrigada mesmo pela disponibilidade de vocês duas, discutir esse tema conosco. Temos certeza que a gente vai esclarecer dúvidas de muitas pessoas que nos assistem e trazer à tona uma discussão que deve ser realizada por familiares e pessoas, né, envolvidas no processo de cuidar. Vamos iniciar o nosso bate-papo, começando quando o assunto é sexo. Muitas dúvidas, preocupações, mitos e inverdades assombram a nossa imaginação, né? Isso é devido principalmente a questões culturais que colocaram o tema como errado, pecaminoso, sujo e todos os seus desdobramentos como imoral e depravado. Em algumas crenças religiosas, o ato sexual visa somente a reprodução, tornando o pecado quaisquer outros motivos para ser praticado. Nesse sentido, precisamos compreender que o sexo é algo natural e necessário, e que todas as espécies realizam, e nem sempre com a finalidade da procriação, né, gente?
E como isso faz parte desse processo de envelhecimento, o desejo que temos com relação ao sexo não diminui, porque estamos ficando mais velhos. Pensando nisso, eu gostaria que abordassem alguns mitos. Posso começar com a Juliana, fazendo a pergunta se sexo e sexualidade é a mesma coisa? Bom, é uma ótima pergunta para começar a nossa conversa, né, Beth? Porque muitas vezes a gente ouve falar de sexo, falar de sexualidade como se fossem a mesma coisa, e na verdade não são. E é importante que a gente saiba a diferença, porque isso traz um impacto na maneira como a gente vivencia a sexualidade. Eu já vou adiantando que a sexualidade é um conceito mais amplo do que o sexo, né? Tá. Então, assim, quando a gente fala de sexo, a gente está falando muito mais do ato sexual, né? Da ação, da atividade sexual. Tem mais a ver lá com o coito, né? Com você fazer sexo, com a ação de fazer sexo. A sexualidade, ela é um conceito mais amplo, ela é um conceito que a gente na psicologia trata, né? Na sociologia também se trata, ele é um conceito que tem a ver com a gente viver a nossa sexualidade muito mais no sentido do prazer, muito mais no sentido da excitação, do desejo, que não implica necessariamente o ato sexual. Então, por exemplo, a gente ter lá um momento de namoro, de trocar abraços, carinhos, não necessariamente fazendo sexo, é a gente exercitar a nossa sexualidade, né? Então, muitas vezes, as pessoas se colocam numa certa cobrança em relação ao sexo, porém, estão falando como se fosse a sexualidade como um todo, né? E a sexualidade pode ser exercida de várias maneiras. É muito mais fácil a gente encontrar situações, inclusive doenças, né, condições físicas que incapacitam o ato sexual, mas a sexualidade ainda assim pode ser muito bem vivenciada. Muito bem explicado. Quer dizer, eu posso dizer que a sexualidade ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações até, né? Por isso ela acaba influenciando também a nossa saúde física e mental, certo? Com certeza, é isso mesmo. A gente exercitar nossa sexualidade é importante até para nossa autoestima, né? E isso não Beleza. envolve necessariamente a gente fazer sexo. É isso mesmo, Beth. Ô, Patrícia, eu estava pensando, é verdade que quando envelhecemos a gente perde a vontade de fazer sexo? Não, né? O processo, né, de envelhecimento, acho que traz diversos tabus, né? E acho que muitos aspectos culturais, né? E como a pessoa lida com a questão do envelhecimento, né? É o como a pessoa vai se expressar como homem ou como mulher e a respeito da sua sexualidade e do sexo no envelhecimento, né? E isso muitas vezes tem relação com algumas questões da vida toda, né? De como essa atividade ocupava espaço, né, na vida da pessoa, e como ela vê o processo de envelhecimento, como que ela lida com o sexo cabendo dentro dessa nova fase da vida, né? Então, acho que a vontade de sexo ao longo da vida tem relação com diversos fatores, mas não com a idade em si, né? E, e continuar sendo sexual no envelhecimento, a gente não pode esquecer que é um preditor importante em termos de qualidade de vida, né? Bacana isso. Então, se eu entendi direito, o prazer não diminui com a idade, né? A gente
tem a nossa sexualidade, a gente tem a vontade de fazer sexo, e não é porque ficamos mais velhos que vamos perder isso, Uhum. né? É o Eu estava pensando, Juliana, quais são as mudanças no corpo que nos limitam a realização de sexo na terceira idade? Porque alguma coisa deve limitar, né? Quando a gente vai ficando mais velho. Olha só, existem mesmo, né, questões aí físicas que no envelhecimento é natural que, vamos dizer assim, a nossa máquina, né, o nosso corpo, ela vai funcionar ou com uma lentidão maior, algumas pecinhas dessa nossa máquina vão ter mais dificuldade de funcionar, de operar. E aí, a parte da sexualidade, né, ela envolve um monte de questões biológicas e também mentais, e quando a gente envelhece, elas podem trazer alguma dificuldade, né? Então, por exemplo, tem a ver até com o que eu falei lá da diferença de sexo e sexualidade, né? Disfunções eréteis, por exemplo, que são mais comuns, né? Conforme a gente envelhece. Para a mulher, às vezes algumas condições também de uma dificuldade na lubrificação, né? De órgão sexual, a vagina, né? É mais difícil de se manter lubrificada e isso pode trazer dor na hora de fazer sexo. Isso faz com que a pessoa, conscientemente ou não, acabe evitando, né, fazer sexo. Algumas coisas assim acontecem. Tem algumas dessas condições que são mais difíceis de se tratar. Então, por exemplo, doenças como alguns tumores, né, que trazem uma repercussão que é difícil de você remediar, são mais delicadas, mas essas, por exemplo, como essa da mulher, né, podem muito bem ser, a gente achar um jeitinho, né? Então, por exemplo, lubrificantes artificiais, né, que a gente compra na farmácia, por exemplo, isso pode ajudar a fazer, né, o sexo. Os homens têm os medicamentos. Quem não conhece o Viagra, né, a pílula azul, né? Existem outros, né? Não é só o Viagra. O Viagra é um deles, mas que também podem dar esse apoio para o momento de fazer sexo, né? Então, existem algumas coisas que no envelhecimento ficam mais difíceis para a gente fazer sexo, mas, assim, uma grande parte desses motivos, vamos dizer, eles são remediáveis, né? Dá para a gente dar um jeitinho para que torne mais possível. É como você falou, né? Que, por exemplo, nos homens a gente sabe que acaba reduzindo a produção de espermatozoide e testosterona, né? Mas que você tem uma saída, usar o Viagra para te ajudar. E nas mulheres, a gente sabe que tem a redução de hormônios durante a menopausa, mas também podemos usar um lubrificante, como você falou. Tudo tem uma saída, tudo tem um jeitinho, é só querer, né? Muitas vezes, Patrícia, a sociedade trata sexo como sendo um tabu, hein? Isso interfere na nossa visão sobre a sexualidade? Eu acho que sim, né, acho É. que aí vem os aspectos culturais, né, relacionados ao sexo e à sexualidade, né. Então, como que a nossa sociedade retrata o idoso, né, muitas vezes como alguém desprovido de possibilidades de prazer, né, e não Uhum. só relacionadas ao sexo e à sexualidade, né. A gente também tem um outro fator, por exemplo, como no cinema, hã, em propagandas, na televisão, muitas vezes quem retrata um idoso, às vezes são jovens, né, há um descompasso, né, entre, a realidade, o que as telas mostram muitas vezes. Eu acho que são diversas, fatores culturais, né, que vão trazendo um tabu e que isso acaba interferindo não só em todos nós como sociedade, mas individualmente, muitas vezes, né? Acho que mais recentemente uma série de
ações voltadas aí sobre as questões do envelhecimento, né, o ageísmo, elas têm sido tomadas e me parece que estão desenhando um cenário um pouquinho mais confortável e interessante, né? Mas acho que ainda tem uma longa caminhada, né? Acho que a cultura da sexualidade, a forma como a gente lida com a sexualidade ao longo da vida, né, que leva a pudores. As pessoas mais velhas hoje viveram num cenário, né, onde o sexo era muito carregado de diversos pudores, né? E Verdade. aí, nesse momento, estão enfrentando isso para poder viver a sua própria sexualidade, né? E aí acho que diversas ações têm facilitado isso, né? Acho que fica evidente, né, que em algum momento as mulheres foram também muito relacionados, o sexo relacionado para as mulheres relacionados à procriação, à reprodução, né? E isso aí quando a mulher se vê, né, fora da fase reprodutiva e tem que lidar com a sua sexualidade, aí acho que isso traz uma série de tabus e que às vezes é mais um desafio para além, né, das limitações que a gente conversou um pouco, que são coisas até mais possíveis de gerenciar. Acho que hoje a gente tem um arsenal de possibilidades que traz adaptações aí para várias coisas que vão aparecendo, né? Mas acho que as questões relacionadas ao tabu, ao preconceito, né, a essa expressão cultural, assim, são as mais desafiadoras, talvez, né? É como você falou, né? Tudo isso é uma consequência de uma visão que o sexo é encarado como algo velado, né? E, E que não é permitido, ele é sujo. E, ao meu ver, o que mais prejudica isso, esse clima de pecado, de transgressão, acaba vivenciando as pessoas a fazerem um sexo de forma clandestina, né? Que não pode ser mostrado, não sei. Acaba, esse tabu acaba, acho que fica no inconsciente da gente isso, né? Não sei se você acho, acho concorda que de comigo, certa não. Acho que de certa forma, sim, né? Eu vejo hoje uma tentativa, né, um movimento, e admiro muito isso, de se fazer uma leitura diferente, tanto do envelhecimento quanto da sexualidade no envelhecimento, né? Acho que aquele idoso, né? Tô lembrando aqui da plaquinha do idoso, né? Que é um senhorzinho curvado com a bengala, ele não representa mais um idoso, Não. né? A gente tem diversas formas de envelhecer, né? E a grande maioria delas contempla a sexualidade, e cada vez mais tem se buscado retratar o idoso como merece, né? Como alguém ainda possível de ter prazer, possível de exercer sua sexualidade, né? Para além do coito em si, né? Mas para exercer a sexualidade em sua amplitude, né? Até porque eu acho que uma coisa que tem que ser revista é porque muitas vezes o idoso era retratado como alguém que não fosse possível ser desejado, né? E isso acabava interferindo na autoestima desse idoso, que acaba, a autoestima a gente sabe que interfere nos aspectos relacionados à sexualidade e ao sexo em si, né? Tem um grande peso. Então, eu acho que esse movimento, né, sair, né, do proibido, do escondido, eu acho que tem vindo com força e acho que é o caminho, né, para que se possa exercer a sexualidade em sua plenitude em qualquer idade, né, que Mas é seja bom.
É né? bom isso mesmo. Pensando nisso, aproveitando o gancho da nossa amiga aqui, Patrícia, Juliana, quais são as mudanças nos papéis sociais que poderíamos discutir a respeito da sexualidade? As mudanças dos papéis sociais no envelhecimento? Isso. Pois é, eu acho que tem muito a ver com o que a Patrícia estava falando agora, né? A questão da autoestima, a questão de como o idoso se vê e como a sociedade o vê também, né? Acho que uma coisa muito clara que a gente vê no dia a dia é, se a gente chama alguém de senhora ou senhor, dependendo para eles é assim, não, 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 é você, não me chama de senhor ou senhora, né? Então, tem uma questão que é assim, eu estou recusando que você me coloque nesse papel, né, nesse lugar, que é um lugar que, se a gente for pensar na ótica da sexualidade, é um lugar que ninguém quer muito estar, né? Ou seja, o envelhecimento por si só já tem um olhar social de perda, né? Da gente um pouco deixar de ser quem a gente é, né? É quase como se assim, envelheci e agora já não sou mais eu, já não tenho mais os mesmos direitos, já não tenho mais os mesmos acessos, né? É algo assim, como se agora você tivesse limitações. E como a Patrícia estava falando, hoje em dia a gente vê, né, e em parte isso se deve à expectativa de vida que aumentou, ao nosso acesso à saúde em geral, a gente vive mais, né? Se a gente for pensar comparando com as últimas décadas, né, a gente tem vivido mais. E isso faz com que o envelhecimento tenha um leque de possibilidades. A gente não precisa ir longe para ver. Se a gente entrar nas redes sociais e for olhar, né, perfis de pessoas mais velhas, pessoas idosas, a gente pode ver todo tipo de perfil, né? Tem alguns que justamente brincam com essa questão da sexualidade, né? Eu sigo uma, se eu lembrar o nome eu falo, mas eu não sou muito boa de lembrar nomes. E ela fez até uma campanha patrocinada de uma marca de lingeries, Que porque ela põe bacana. fotos, né, sempre muito bonita, muito sexy, e ela foi chamada para fazer posts patrocinados de uma marca de lingerie, né? Então a gente tem essa opção hoje em dia. Tem outros que estão lá fazendo de casal, né? Casais idosos que têm perfis também e que fazem as dancinhas, né, do TikTok, fazem juntos e estão super atualizados e vão mostrando que esse papel social do envelhecimento está mais do que na hora da gente revisar. E aí, eu acho que a sexualidade, também como a Patrícia falou, é aquele ponto, e você também, Beth, falou, é aquele ponto que por ser um tabu, por ser ter muito ficado entre quatro paredes por muito tempo, ele provavelmente vai demorar mais para mudar, né? A cultura é algo difícil de mudar, e papel social tem a ver com cultura, mas ele está mudando, né? A gente está podendo se ver sendo mais velho, sendo velho e sendo sexualizável, mas ainda é um desafio, né? Agora, independente, né, mesmo vendo esse movimento positivo, eu acho que também não podemos deixar de enxergar que ainda assim, né, todas essas perdas que estão implicadas no envelhecimento, é a perda do vigor físico, do corpo jovem, né, muitas vezes, a perda do papel até ocupacional com a aposentadoria, né, a perda de ser o chefe ou a chefe de família, porque daí os filhos crescem, os filhos que passam até a cuidar de você e falar o que você pode ou não fazer, não é assim? É verdade. Tudo isso também vai afetando, né, a autoestima, a maneira como você se vê, a sua identidade, e isso com certeza vai pegar na sua sexualidade. Isso acontece em qualquer fase da vida, na verdade, né? A gente pode estar passando por um período muito difícil, tendo 30, 40, 50 anos de idade, e isso afetar a nossa sexualidade, a gente passar por um período em que a gente está mais recluso. E imagina quando esse fechamento além de tudo, é aprovado socialmente, como se a sociedade também estivesse legitimando, né? Então, são coisas que eu acho que a gente tem que fazer mais momentos como esse, conversar e trazer à tona para a gente repensar, né? Porque eu acho que esses mitos, eles acabam se tornando cristalizados. Me corrijam se eu estiver errada. Uhum. A gente é que tem que é,
desconstruir e reconstruir outros papéis sobre isso, não é? Porque, olha, hoje mesmo eu estava fazendo um exercício diferente com umas amigas e nós, por um acaso, conversamos sobre a sexualidade. Daí, uma amiga perguntou para mim, mas você acha que uma pessoa de 80 anos ela consegue fazer? Eu falei, olha aí o preconceito. Eu falei, eu acho que consegue sim. Não quer dizer que é a mesma coisa que a gente tem quando a gente era jovem, mas é diferente, porque ele passa por um processo, não é? Tudo na vida a gente não passa por um processo, então ele não vai ser igual como era quando a gente fazia jovens, né? Mas não, isso não quer dizer que acabou o desejo que vai fazer menos vezes. Gente, né? Eu acho que é mais aceitação. Está na hora da gente desconstruir esses papéis e construir outros papéis, né? Para isso, estamos aqui nós três conversando sobre isso, que é um tabu já falar sobre sexo, né? Uhum. Patrícia, aproveitando que a gente está falando disso, se o sexo faz parte do envelhecimento, por que quando o homem fica viúvo, dizemos logo encontrará uma companheira? Mas não dizemos o mesmo para a mulher que fica viúva. Como é que você me explica isso? Bom, aí a gente vê, né, que todo tabu se relaciona, e algumas questões culturais se relacionam não só à idade, né, mas também tem algumas coisas específicas para o masculino e feminino, né. Eu acho que nesse sentido, e nessa temática, a mulher tem mais um desafio, né. A mulher, ela passa, né, a visão aí social, cultural, né, até há pouquíssimo tempo atrás, ou ainda hoje, podemos discutir isso depois, mas ela passa uma parte da vida sendo a reprodutora, e depois, quando isso acaba, né, o outro lugar social da mulher vai ser de cuidar, né? Seja de cuidar, primeiramente, dos seus filhos, para depois cuidar daqueles que estão envelhecendo, né? Não se espera que a mulher vá fazer outra coisa que não cuidar, né? E aí eu acho que um pouco essa frase veio um pouco com isso, né? Como se talvez, não só no envelhecimento, mas ao longo da vida, como será que a sociedade enxerga o espaço da sexualidade, do sexo na vida da mulher, né? E isso vai acompanhando a mulher até o envelhecimento. Muda a roupagem, muda um pouco o jeito de falar, agora tem, né, quando envelhece tem a ver com a viuvez, mas a verdade né, acho que se espera socialmente que o homem busque o prazer sexual muitas vezes, mas que não a mulher, né, acho que o tabu é muito maior. Também acho, e aí não só no envelhecimento, mas de maneira geral a gente tem avançado muito em relação a isso, especialmente da cultura ocidental, né? Mas acho que há ainda um longo caminho a percorrer, né? E aí eu acho que tem alguns pontos que dizem respeito à mulher e que no envelhecimento eles ficam ainda mais pesados, talvez, né? Não sei se esse é o melhor termo para usar, mas a sociedade fica mais exigente, talvez, com alguns desses aspectos do envelhecimento, né? Freud mesmo já dizia, né, que resolver o luto é voltar a amar, né? Os homens, geralmente, quando acabam ficando de luto, eles acabam se voltando para aquelas atividades deles corriqueiras, como arrumar um portão, quebrou uma porta, troca uma lâmpada, e a mulher ela se recolhe, né? Mais para a inatividade dela. É um recolhimento, acho que é até natural, né? E depois ela tem filhos e acaba passando, né? Parece que é uma coisa que se dispersa, não sei. Acho que depende também da qualidade de relação que ela teve com esse outro
companheiro, se foi uma coisa que preencheu tanto, ela acaba não sentindo a necessidade de correr atrás de outra relação, não é? Não sei E se eu estou aí, certa. né, acho que sim, mas aí eu acho que é um cuidado e um sinal de alerta, né, nesse processo de luto e de envelhecimento, para além até da questão da sexualidade, e especialmente agora falando para a mulher, né, embora, mas assim, quantos outros prazeres ela também está deixando pelo caminho, né? Quantos prazeres deixados em detrimento às urgências da vida, né? O quanto de prazer ela sente que ainda tem direito na vida, né? Que lugar que ela está agora, né? E eu acho que é um cuidado que vai para além do sexo e da sexualidade, né? No processo após o luto, né? Então, um cuidado de se cuidar de maneira global, né? Achei perfeita a sua colocação, eu acho que é isso mesmo. A mulher que está ouvindo você agora, ela tem que abrir o olho para as necessidades pessoais dela, né? Ela não teve tempo de fazer uma ginástica, vai procurar algo que goste, um exercício para fazer. Ela tem vontade de fazer uma como eu falar, uma cirurgia, ou sei lá, um repaginamento, sei lá, o que ela tiver vontade de fazer. E muitas vezes a gente fala de coisas cotidianas que vão sendo abandonadas, né? É um cafezinho da tarde com a amiga, é um banho mais demorado, né? É um percurso a pé para estar mais em contato com a natureza, né? Muitas vezes são prazeres pequenos, né? Mas que fazem muita e que muitas vezes fizeram parte lá da juventude, que foram importantes em outro momento e que vão sendo abandonados, né? Eu acho que Eu, com essa pandemia, desculpa só um pouquinho, eu acho que com essa pandemia a gente aprendeu a dar muito valor a pequenos momentos, como Uhum. você falou. Para mim foi isso. Pode falar, Ju, completa o que você queria. E é só dizer que é até uma forma, o que vocês estão dizendo, é uma maneira de aproveitar um pouco esse rótulo social, né, de que a mulher enlutada ela deveria se fechar, né, para ser uma oportunidade para a mulher se conhecer, se descobrir, né. Muitas vezes a mulher que hoje é idosa se casou muito cedo, às vezes se casou menina, né, nem pôde saber quem Uhum. ela é enquanto mulher, né? Ela já mal virou mulher, já estava com um homem que estava ali, de certa forma, definindo quem ela era, né? Então, poder aproveitar, né? Pegar o limão e fazer uma limonada ou uma caipirinha, o que ela quiser, né? E Uhum. aproveitar isso para se descobrir, né? Acho que isso é uma forma de enxergar que acho que pode ser bacana também. Olha que Eu, dicas valiosas que nós estamos dando. eu lembrei agora daquela imagem, né, do estereótipo das mulheres que viúvas e às vezes não idosas, né, que tinham que vestir há tempos atrás, que tinham que vestir o preto e assim ficar, né, para o resto da sua vida, né? Então a sociedade, né, lida com o papel da mulher na sociedade, porque acho que é uma coisa muito mais ampla, né, de uma forma que a gente tem muitos caminhos para percorrer, né? Para chegar ao envelhecimento e ter uma plenitude em termos de sexualidade, de sexo e de prazeres. Então, acho que as mulheres também têm que não, cuidado com o que se exigem, né? No sentido assim, às vezes começar pelo grande não é muito simples, né? A gente tem que começar pelos pequenos prazeres, experimentando, porque toda essa carga aí vivida não é tão simples às vezes sair desse lugar, né? Então acho que parar para ouvir sobre isso, né? Para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, poder refletir, ensaiar primeiros passos. Acho que esse é um primeiro o começo de um caminho, né?
Muito bacana. Estamos dando dicas pontuais para que a pessoa não precisa já chegar no ápice. Vamos dando um passo de cada vez, escolhendo as pequenas vitórias. Isso é maravilhoso. Acho que aí consegue chegar na plenitude. Perfeito. É. Agora eu vou fazer uma pergunta capciosa aqui para Juliana, hein? O que Vamos lá. pessoa deve fazer quando seu parceiro ou a sua parceira não quer fazer sexo, dizendo que está velho para isso? Como é que a gente resolve isso, Ju? Essa é uma pergunta muito capciosa, muito boa. Dava para a gente fazer uma rodada só sobre essa pergunta, hein? Nossa! Olha, eu acho que tem muitos aspectos aí, né? Estou pensando aqui mais para a nossa sardinha, Beth, coisa mais da psicologia, né? Eu acho que tem uma questão que é da relação, primeiro de tudo, né? A gente está aqui discutindo bastante os aspectos sociais, culturais, que obviamente entram na conta, e acho que quem está assistindo a gente até já, né, já pensou até uma resposta desse ponto de vista para essa pergunta, né? Mas eu também acho que, até juntando com o que a Paty falou, né, das pequenas mudanças que vão fazendo a revolução pessoal, né? Muitas vezes esse casal já passou por muitos anos de uma relação em que talvez a comunicação fosse algo de alguma forma complicado, de alguma forma limitado, né? Pode ser que isso aconteça, né? Então, assim, o que será que a pessoa quer dizer quando ela está dizendo que está muito velha para fazer sexo? Será que ela acha isso? Será que é uma forma dela dizer só que ela não quer, mas acha um jeito que todo mundo vai pensar: ah, tá bom, se ela acha isso, né? Não tem muito como questionar, será? Né? Ou será que tem alguma coisa a mais que aquele casal precisaria alinhar, sabe? Azeitar entre eles, né? Então, você tá passando um avião enorme aqui, eu vou esperar. Então, quando um casal está, né, com esse desencontro em que um está procurando o parceiro para fazer sexo e o outro está dizendo, ó, não, estou muito velho, a primeira coisa que eu acho que vale a pena é comunicação. Vamos conversar, né? Primeiro porque ninguém gosta de fazer sexo sem vontade só porque o outro está insistindo. Isso não tem graça, né? Então, não é na base do ficar perguntando várias vezes para ver se cola em algum momento. Não, né? Vamos endereçar, né? Vamos tentar entender o que é, né? Então, eu acho que assim, também tem uma questão da geração, também tem uma questão dos idosos de hoje, que são geralmente estão num relacionamento amoroso em que o diálogo, a comunicação não necessariamente foi tão aberto, por conta dessas questões culturais, né? Essa diferença do poder do masculino e do feminino, quanto que o homem pode, a mulher pode, né? Quanto que a mulher pode dizer o que ela quer ou não, quanto que ela pode fazer a abordagem, né? Olha, eu estou com vontade de fazer sexo, eu estou com vontade de transar, né? Então eu acho que assim, por trás dessa pergunta tem tanta coisa, né, que pode ser olhada, tem tantos motivos que podem existir. Pode ser uma insegurança, né? Pode ser que a pessoa está dizendo que não está com vontade porque ela não está nem se sentindo desejada, né? Será que o parceiro está fazendo essa pessoa se sentir desejada, o parceiro ou a parceira, né? Será que está tendo aquela coisa que não é só preliminar de ato sexual, mas aquele cultivo, né? O cultivo para o outro continuar se sentindo desejado, independente se está mais velho, se não está. A gente está envelhecendo o tempo inteiro, essa é a verdade, né? Então, que o casal consiga atualizar e passar isso para o outro, né? Eu desejo estar com você, eu desejo você, né? Eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes fica a desejar, com perdão do trocadilho. E às vezes devemos até ser criativas, né? Por que não? Com certeza, com certeza. Eu acho que tem uma coisa da gente explorar, né? Se existem mais opções hoje em dia, é para a gente
escolher as que a gente gosta, porque o leque é maior, não quer dizer que a gente vai fazer de tudo, né? Uma coisa que eu acho que vale muito a pena é ir vendo com o casal que coisas novas se pode fazer, que coisas se pode experimentar, se tem alguma coisa que não está legal para um, que pode se fazer para adaptar, né? Eu acho que isso, seja até com algumas, como falo, com apetrechos, né? Hoje em dia a gente tem um monte de brinquedos sexuais que dá para incrementar um relacionamento, uma relação sexual. E também, assim, de fantasias, né? Do casal, de desejos, de o que cada um gosta mais, o que o outro gosta mais. Então, eu acho que explorar, né? Acho que isso é algo legal. E aí, muitas vezes, se tô com uma ruga a mais, se eu tô com o corpo mais caído, e tudo isso já nem importa para a própria pessoa, e ela já tá feliz e tá ali, só quer transar e pronto. É verdade, é verdade. Eu estou meio E- chateada, porque eu estou adorando o papo que a gente está tendo. Ele hum, está fluindo tão bem. Eu tinha certeza que esse assunto ia ser assim. Mas o nosso tempo está terminando. Vocês gostariam de dar algumas dicas, algum recadinho para os ouvintes que estão nos ouvindo, né? Olha o trocadilho aqui, eu também. Quer, Paty, falar alguma coisa? eu acho que, bom, a gente está sendo uma delícia mesmo esse papo, né? Acho que só uma coisa importante, né? Eu acho que ainda voltado aí para as questões dos prazeres, e daí seja numa relação de muitos anos ou num outro momento, né, em termos de parceiros, acho que é importante a pessoa reservarem, né, um tempo para si mesmo, né? É muito comum, às vezes, nessa fase, ter uma disponibilidade tamanha para diversos afazeres familiares, compromissos, outras coisas, mas não reservar um tempo com o parceiro, né? Ou um tempo para si mesmo. E acho que é difícil mesmo, porque acho que a vida vai invadindo uma série de demandas, né? Então acho que tem que ter esse cuidado depois que foi conversado e esse casal tem interesse, né? Esses parceiros têm interesses em manter uma vida sexual, é importante colocar na rotina, né, como um hábito, um tempo para eles, né, e respeitar como se respeita qualquer outro compromisso, né, aquele é o tempo para poder reconstruir algumas coisas, né. Acho que era um pouco isso que eu queria mais falar, e também considerar, acho que uma coisa importante, já que a gente está caminhando para o fim, né, é pensar assim que a saúde, né, vai além dos remédios, das consultas, dos exames, dos tratamentos que a gente faz, né? A saúde, a qualidade de vida, né? Os cuidados, a sexualidade é um eixo e o sexo é um eixo importante aí do autocuidado, né? E não deve ser abandonado, deve ser cuidado também. Eu acho, vou pegar o gancho da Paty aqui e falar que realmente a gente tem que respeitar e compartilhar o que a gente sente com o outro, né? Para ele até saber e acabar construindo junto com o outro uma nova Uhum, relação, porque eu acho que a gente na vida nasce, cresce, envelhece e passa por tantas relações, e no processo do envelhecimento também não vai ser diferente, né? A gente vai estar em outro momento com o nosso parceiro, então a gente tem que construir de novo isso, né? Pegar uhum. de novo de uma outra forma e seguir em frente do jeito que for, não é? Uhum, uhum. É Gente, olha, verdade. você quer, Ju, falar alguma outra coisa? Olha, Beth, acho que o que eu acho legal para complementar é dizer que nunca é tarde, né? Para se olhar para a sua sexualidade, né? Seja estando com um parceiro ou não, né? A sexualidade a gente também
pode trabalhar, é olhar para ela quando a gente está sozinho, quando a gente não tem um parceiro, porque ela é justamente toda essa riqueza, toda essa gama, né? Essa esfera da nossa vida que envolve um prazer, né? E não precisa necessariamente ter o sexo, mas esse também, claro, né? Nunca é tarde para a gente poder ressignificar isso para nós, né? Se libertar de amarras que a gente às vezes nem percebeu que deixou se amarrar, não sabe nem de onde veio, né? E, né? E lembrar que a gente vai ganhar muito com isso, né? É para nossa felicidade, é para nossa liberdade, não tem a ver com mais ninguém. Então, acho que isso eu queria falar também aí no final do nosso papo, que tá muito gostoso, muito bom. Então, é dessa forma que encerramos aqui esse grande momento que tivemos. E eu gostaria de agradecer a você que está nos assistindo de uma forma alegre e perfeita. Agradeço a Patrícia, agradeço a Juliana, que aceitaram a realização desse bate-papo e por sua disponibilidade de estar conosco neste momento tão especial. Eu espero, sinceramente, que este conteúdo possa ajudar muitas pessoas. E se você que está nos assistindo agora ainda não está inscrito no canal da Apoio, inscreva-se, acesse o site apoiosaudebemestar.com.br e saiba mais sobre as nossas ações sociais. Muito obrigada mesmo. Beijinhos para vocês, obrigada a todo mundo. Obrigada, um beijo a todos. Obrigada também.